A gente fica aqui um pouquinho aguardando. Amados, hoje nós vamos falar sobre decisão. Os louvores que foram ministrados aqui, inclusive esse último louvor, ele fala da história de alguém que vagou no mundo lá fora, né? Que essa pessoa, ela está testemunhando a respeito de si mesmo, a letra testemunha a respeito de si mesmo, de um tempo em que ele vivia lá fora e que agora ele está na presença de Deus, né? Ele diz, eu vaguei no mundo lá fora, eu não consegui encontrar em momento algum o que eu tenho agora. Só que para nós chegarmos a determinados pontos na nossa vida, nós precisamos tomar decisões. Você que veio aqui, que é a primeira vez, ou segunda, terceira, mas que ainda está como visitante, você tomou uma decisão. Talvez você tenha até sentido falta de outra pessoa que tomou a decisão de não estar aqui. Talvez os jovens que já são dessa casa, a gente está sentindo, mandei uma mensagem no grupo agora há pouco, mas a gente está sentindo a falta de muitos. Muitos tomaram, infelizmente, a decisão em não estar aqui nessa noite, infelizmente. Então a nossa vida ela é feita de decisões, e hoje o título dessa mensagem é Eu Decidi, e você vai entender por que eu decidi. Eu digo eu decidi, você vai dizer eu decidi, tá bom? Amém? E amados, essa mensagem desde o início da semana, olha só como é que Deus trabalha. Desde o início da semana eu tenho refletido sobre o que trazer, o que falar. O Rogério, ele disse, olha, eu vou levar uns convidados especiais, gente muito bacana que está participando comigo, uns garotos nota 10 que eu conheço. E a gente preparou toda a igreja, todo mundo, preparamos os louvores, tudo para receber vocês, tá bom? E a minha preocupação era o que ministrar, o que Deus deseja falar a cada um de nós, porque a palavra de Deus ela não fala somente com quem está ministrando, ela não fala somente com quem já está ativo na igreja, ela fala com todos nós, com todas as pessoas. É o que diz a palavra, é uma espada de dois gumes que corta em todas as direções. Então desde o início da semana eu refletindo, pedindo a Deus sobre o que ministrar, o que falar. E aí quando foi hoje, Deus me deu uma luz através de um vídeo que eu vi na rede de jovens e que está circulando nas redes sociais da RJ e que está circulando nos status de alguns jovens. Eu gostaria de apresentar esse vídeo para vocês agora. Vamos lá? Pode aumentar o som. Onde suas decisões têm te levado? Medo. Volta o vídeo, por favor. Vai. Qual o caminho que você está escolhendo? Onde suas decisões têm te levado? Medo. Vazios. Dor. Insegurança. Ainda há um caminho e um refúgio. Jesus. 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 João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Venha participar da celebração RJ, ele te espera. Vem! Glória a Deus. O que você tem procurado? Qual o Deus caminho que você está abençoe. escolhendo? Que o Senhor continue abençoando e frutificando a sua obra através desse ministério. Então, amados, uma das coisas que ficou ali evidente desse vídeo e que é tema dessa mensagem é que há uma decisão. Todas as vezes que nós praticamos alguma coisa, inclusive para a nossa salvação ou para a nossa perdição, tudo parte de uma decisão.
O versículo que foi citado, porque Deus amou o mundo de tal maneira, lá em João 3,16, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O ato de Jesus se entregar na cruz do Calvário, por todos nós, de Jesus participar de todas as dores e sofrimentos que ele participou, foi uma decisão dele, uma decisão de Cristo em favor da humanidade, cumprindo a vontade do Pai, o propósito desde a fundação dos tempos, mas Jesus decidiu fazer aquilo. No vídeo que nós vimos também, existem algumas perguntas, como por exemplo, a primeira delas: o que você tem procurado? O que você tem procurado? Vamos procurar responder algumas dessas questões. Amados, a gente sabe, eu já passei dessa fase há um bom tempo, e eu não posso ignorar, porque quando a gente está mais velho, geralmente a gente procura não quer compreender as fases que nós já passamos. Eu já passei pela infância, pela adolescência, é óbvio, né? Hoje eu tenho 40 anos de idade, mas uma das fases de maior questionamento, de maior busca na nossa vida, é justamente o período da juventude, que pode ser compreendido pelas leis como o período dos 15 até os 29 anos. É considerado o período da juventude. Eu já passei pelo período da juventude, já tem um bom tempo. Já tem 11 anos que eu passei, graças a Deus. Mas, segundo o Estatuto da Juventude, esse é prioritariamente o período da juventude, dos 15 aos 29 anos. É onde nosso coração, às vezes, faz muitas buscas e questionamentos. É onde, às vezes, a gente quebra a cara muitas e muitas vezes, repetidas vezes, na busca daquilo que nós esperamos alcançar. Às vezes a gente, nesse período dos 15 aos 29 anos, o período da juventude, da fase da nossa juventude, é onde a gente se frustra nos relacionamentos, é onde a gente se frustra com o trabalho, é onde a gente às vezes se frustra com o que a gente achava que seria o sucesso da nossa vida, mas também é onde a gente descobre onde nós estamos errando, é onde, tomando decisões de erros e acertos, infelizmente, a gente não tem como saber todas as coisas. Mas o importante durante todo esse processo é a gente compreender e ouvir as pessoas mais velhas, as que já passaram por esse processo. Em Mateus capítulo 4, amados, versículo 16, a Bíblia fala de um período de trevas e escuridão. Pode postar para a gente, Mateus capítulo 4, versículo 16. A Bíblia fala que havia um povo que estava assentado na região e sombra da morte. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. O próximo versículo vai dizer que desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Amados, a partir daquele momento ali, a decisão de Jesus em cumprir o plano de salvação de Deus agora se tornava concreta. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus começou, e as pessoas que estavam assentadas na região e sombra da morte, em períodos de escuridão, pessoas que talvez tinham tomado decisões incoerentes para a sua vida, pessoas que talvez estavam buscando responder essa pergunta, procurando. O que você tem procurado? Tem muitas pessoas na canção que foi ministrada aqui, que vão buscar as coisas no mundo, lá fora, e acabam muito se entregando às drogas, às bebidas, ao sexo sem compromisso e a muitas outras coisas que não dizem propósito ao que Deus deseja para a nossa vida. Mas infelizmente, para o bem ou para o mal, como eu já falei, todas as coisas são decisões na nossa vida. Estar aqui nessa noite é uma decisão. Ninguém faz nada a menos que seja coagido e por pressão faz alguma coisa que não seja sua decisão. E aí já entra um problema, porque a própria Bíblia diz que nem mesmo a nossa salvação ela é por violência, mas pelo Santo Espírito de Deus que nos convence. E a partir desse convencimento, quando nós ouvimos esse chamado, é que nós tomamos
a nossa decisão. Então, muitas pessoas que têm procurado achar um caminho, achar uma saída, muitas pessoas que têm procurado prosperidade, por exemplo, para suas vidas, elas acabam, às vezes, naufragando do processo que elas estão buscando. Jesus, quando ele viu aquelas pessoas assentadas na região e luz e sombra da morte, a Bíblia diz que ele começou pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E foi a partir daquele momento, amados, que ali Jesus, um jovem, você já parou para imaginar que Jesus era sim um jovem, talvez na faixa etária de você aí? Jesus, um jovem com cerca de 30 anos, então inicia o seu ministério, inicia o processo ali de salvação, concretiza o plano de salvação. E durante toda a existência havia um plano, mas a partir do momento em que Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, então torna-se concreto. E era um jovem. Eu não vou perguntar a idade de vocês aí, vai que tem gente que não gosta de dizer a idade, né? Mas você pode fazer uma análise. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando ele decidiu fazer a vontade do Pai. E durante todo esse processo, a gente vê que Jesus chamou outros 12 jovens iguais a ele. Você já parou para pensar imaginou que as pessoas que seguiam Jesus, os discípulos de Jesus, eram tão jovens, na verdade eram mais jovens do que ele ainda? Você já fez essa reflexão? Geralmente as gravuras que nós temos é um Jesus aí de cabelos grisalhos, cabelos longos, barbudo, já um pouco velho. E os discípulos geralmente são pessoas, as descrições que as gravuras nos dão são pessoas barbudas, já de idade avançada. Sabe por que isso? Porque as pessoas só conseguiram enxergar, quem escreveu, quem desenhou, só conseguiu enxergar o depois, só conseguiu enxergar a figura de João, já velhinho, lá na ilha de Patmos, com a revelação do Apocalipse, só conseguiu enxergar Pedro, já velho, e um líder entre os demais discípulos. Então, criou-se essa imagem, mas não, amados, os discípulos de Jesus eram todos mais jovens do que ele. Existem evidências, e se você permanecer, se você vier no próximo sábado, nós vamos falar sobre essas evidências de que os discípulos de Jesus eram sim jovens, talvez jovens na mesma faixa etária de vocês, jovem na faixa dos 17, 20, talvez o mais velho deles, segundo os historiadores, seja Pedro, que provavelmente tinha mais de 21 anos de idade. E a gente vai saber no próximo sábado por que dessas evidências e por que isso. Então, a partir dali, amados, as pessoas que não tinham respostas, a partir da resposta de Jesus, a partir do sim, a partir da decisão que ele teve, a partir daquele momento, as pessoas que não tinham as suas perguntas respondidas passaram a ter. A partir daquele momento, os cegos passaram a ver, os doentes eram curados, os limitados viam que não havia mais limite para aqueles que acreditavam em Jesus. Tudo por causa da decisão de alguém, porque alguém decidiu fazer, e mais 12 se propuseram a fazer, e outros, porque não eram só os 12 que servia. Mas para que nós estivéssemos aqui e tivéssemos direito à salvação, à remissão dos nossos pecados, houve uma decisão. Tudo é direcionado pelas decisões. Agora eu pergunto para você, faça uma reflexão: qual o caminho que você está escolhendo? Todos os dias nós fazemos escolhas, todos os dias nós tomamos decisões, todos os dias nós temos destinos para ir e nós podemos escolher estar lá ou não. Para quem trabalha todos os dias, aquela pessoa pode escolher, ele vai sofrer com o ordenado que não vai vir no final do mês, ele vai sofrer com a pressão do patrão se ele não for trabalhar, mas ele pode escolher, ele não é obrigado, embora muitos fatores coloquem ele
quase que obrigados a fazer isso. Nosso irmão Ronaldo, que estava aqui ministrando no contrabaixo, ele pode escolher estar no trabalho, mas conforme as escolhas, ele também tem que arcar com as consequências. Você consegue compreender? Então, o que você está escolhendo? Qual o caminho? A primeira pergunta é: o que você tem procurado? O que eu tenho procurado? Eu tenho procurado viver uma vida, melhorar a minha condição financeira. Tudo bem. Tem muitas pessoas e muitos, eu acredito que todas as pessoas aqui, eu gostaria. E todos eu acredito que gostariam de melhorar a sua condição financeira. Então, responder a determinadas perguntas não é um problema. Mas de que forma eu tenho respondido a essas perguntas? Qual o caminho que eu estou escolhendo? Tem muitas pessoas que vão buscar no relacionamento, eu quero iniciar um relacionamento, mas quando não cabe no tempo dele, porque coloque em prioridade o seu tempo, não o tempo de Deus, a pessoa atropela. E a gente vê que na palavra de Deus existem muitas pessoas que fizeram assim. Jovens que estavam buscando responder a primeira pergunta. O que Sansão estava procurando? Sansão, a Bíblia diz que, quem conhece inclusive aqui Sansão? Quem já ouviu falar? Tem pouca gente que conhece Sansão. Mais uma vez, não fique com vergonha, todo mundo conhece Sansão? Sansão foi um homem da Bíblia, um dos juízes de Israel, o homem mais forte fisicamente. A Bíblia diz que uma condição especial apareceu para que Sansão se tornasse tão forte. Para você que não conhece, a mitologia e outras coisas do mundo moderno aí, da mentira, se basearam na história da Bíblia. Mas vocês já ouviram falar sobre Hércules, né? O homem forte e tal da mitologia grega. Roubou a história de Sansão e criaram o tal do Hércules. Sansão era um homem extremamente forte, era um juiz que Deus levantou para livrar o seu povo. E no coração dele, daquele jovem, também havia questionamentos com relação ao relacionamento. A Bíblia diz que em determinado dia Sansão vai a uma vila, a uma cidade, vamos imaginar que fosse a praça da cidade, e lá ele encontra uma jovem que não era da tribo de Israel, era uma jovem dos filisteus, do povo que era inimigo de Israel. E ele chega em casa e diz: pai, mãe, eu quero me casar, eu encontrei uma jovem, eu gostei dela e eu quero me casar com ela. E o pai e a mãe disse: meu filho, mas quem é? Não, é fulana, filha de Beltrano, vamos imaginar aí. Disse: olha, mas ela não é do meio do povo de Israel, você está tomando uma decisão incorreta para a sua vida. A primeira coisa, Sansão estava procurando um relacionamento. Muitas pessoas podem estar buscando um relacionamento, muitos jovens podem estar buscando um crescimento profissional, mas como essas pessoas, qual o caminho que eles estão escolhendo? Sansão estava querendo se casar, chegou um momento, ele diz: eu vou me casar, só que o caminho que ele escolheu, a Bíblia diz que foi um caminho de sofrimento para a vida dele. Quantos jovens dos dias atuais, nós já ouvimos histórias que queriam crescer financeiramente, profissionalmente, queriam ser vistos e aceitos pela sociedade e acabaram indo por caminhos que não eram os caminhos que Deus tinha reservado para a vida deles. Talvez muitas pessoas até podem se lembrar, aqui graças a Deus não é muito comum, mas nos grandes centros, se você fizer uma pergunta dessa, muita gente vai conhecer pessoas da mesma idade que já não está mais entre nós. Alguém vai dizer: eu perdi meu amigo para as drogas, eu perdi meu amigo para o crime, porque ele queria avançar financeiramente, e a melhor forma que ele encontrou foi ir para o crime, para o mundo do crime. Aí eu perdi meu amigo para a prostituição. A Bíblia diz que a história de Sansão, por exemplo, um jovem que começou buscando algo que parecia bom,
mas do meio para o fim a Bíblia diz que ele acabou não se casando com aquela que ele queria, criou conflito com os filisteus. Mais tarde a Bíblia diz que ele tomou uma outra mulher para si, e já não era uma moça, ele tomou uma prostituta e foi morar com ela. Mais tarde, Sansão se metendo em N confusões, até que chega a confusão final que acabou com sua vida. Sansão se relaciona com uma prostituta chamada Dalila, e o fim de Sansão é, agora, um homem humilhado, de joelhos, cego, porque ela armou para que os inimigos furassem os 2 olhos de Sansão. No fim da vida de Sansão, a última coisa que ele pôde fazer de bem foi tirar a própria vida. Quantas pessoas às vezes terminam dessa forma, achando que talvez essa seja a melhor solução, achando que todos os problemas que ele causou, ou todas as decisões erradas que ele teve na sua vida, que prejudicaram muitas pessoas, ele vai e diz: é melhor morrer e livrar todos os meus amigos, os meus parentes deste fardo. Não, meu amado, não é essa a situação. A Bíblia diz que Jesus, ao tomar a sua decisão, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele disse isso para as pessoas que estavam assentadas na região e sombra da morte, pessoas que tinham tomado decisões erradas, pessoas que estavam talvez largadas no mundo do vício, das drogas, da bebida, da prostituição e de muitas outras coisas. É por isso que a primeira mensagem de Jesus foi: arrependei-vos, porque ele sabia que essas pessoas estavam ali por causa de decisões que elas tinham tomado. Olha, você sabia que durante o processo da caminhada dos discípulos de Jesus, eles tiveram que tomar muitas e duras decisões? Jovens como vocês, que tiveram que tomar decisões. A Bíblia fala que Mateus estava trabalhando, quando Jesus chamou ele, Jesus disse: vem. Ele levantou, largou o emprego e seguiu a Jesus. Pedro, Tiago, André, João estavam trabalhando, e Jesus disse: vem. Eles largaram a pescaria e seguiram Jesus. Aí você entende: então para mim seguir a Jesus eu preciso largar o emprego? Não, você não precisa largar seu emprego. O que eu estou dizendo é que muitas coisas que são prioritárias para a nossa vida, nós vamos ter que abrir mão, nós vamos ter que abandonar para seguir a Jesus. Olha só, a política e a cultura que dominava aquela época, o período dos romanos, era muito dura. Se não se comportasse de acordo com o que os romanos que dominavam o mundo desejavam, era morte, era crucificação, era enforcamento, era prisão, eram outras coisas, assim como muitos foram acometidos de execuções e penas terríveis. Então, ao escolher seguir o jovem Messias, aqueles jovens estavam selando um destino maravilhoso para si e para suas famílias. Eles estavam se constituindo naquele momento amigos de Deus e inimigos do mundo. Então, no nosso caminho, nas decisões que nós tomamos, uma coisa tem que ficar bem clara: é que aquele que escolhe seguir a Deus, ele vai acabar tornando-se inimigo do mundo. Mas aquele que escolhe o mundo, ele torna-se amigo do mundo e acaba tornando-se inimigo de Deus. Projeta para a gente Tiago, capítulo 4, versículo 4, a versão ARA, se tiver, é ARA. Tiago, capítulo 4 e versículo 4. Não tem? ARA. Tudo bem. Aqui diz, olha: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Na minha versão diz infiéis. A gente às vezes quer buscar o ponto mais light, né? Eu queria pegar a palavra mais light da coisa. Infiéis. Não sabeis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus?
Pois aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Essa versão aqui, assim, tudo bem. Infiéis. A outra versão fala adúlteros, porque todo aquele que peca, de certa forma, ele está adulterando a graça de Deus que foi colocada na sua vida. Então, amados, muitos de nós têm deixado que outras pessoas ou circunstâncias, elas tomem decisões na nossa vida. Será que alguém poderia aqui levantar a mão? Não, você não vai precisar dizer o que foi, mas alguém que já foi para algum lugar que você não gostaria de ir, que você, depois que chegou lá, você também não gostou de ter estado lá, mas foi pelas circunstâncias, porque os amigos convidaram, porque você estava no meio da turma. Eu vou me manifestar, eu já fiz isso. Eu já fui para lugares, para situações, e quando eu cheguei, eu já não queria ir, quando eu cheguei lá, ficou pior a coisa, mas porque eu estava no meio da turma, dos colegas ali, dos amigos, e não queria dizer não, eu deixei que outras pessoas tomassem a decisão por mim. Isso é muito grave. Muitas pessoas, amados, têm perdido a sua vida, têm deixado de continuar, têm literalmente findado os seus dias aqui na terra, porque outras pessoas estão decidindo por ele. Sabe o que é essa decisão, outras pessoas decidindo por você? Olha só, eu me lembro de uma vez que eu quase morri. Você vai dizer, eca, porque eu observando, mas naquele tempo era melhorzinho, viu? Mas bem aqui na Rua Tucupi, quem sabe onde fica a ponte aqui da Rua Tucupi? Olha, na ponte da Rua Tucupi, para trás ali, não sei se os irmãos mais velhos vão lembrar, mas tinha um pequeno lago. Não era muito bonzinho não, era meio cebozinho. Uma vez eu quase morri, acho que meus pais nem sabem dessa história, pai, mãe, mas eu quase morri porque resolvi acompanhar colegas. Eu não sabia nadar, meus vizinhos sabiam nadar, e nesse dia, graças a Deus que Deus usou um deles, um dos que era tipo o líder da turma, para me tirar quando eu já estava ali engolindo uma boa quantidade de água daquela grota. Aí você vai dizer, eca, pois é, eu bebi água daquela grota, irmãos, deve ser por isso que eu sou tão amarelo. Brincadeira. Mas quase morro, por quê? Não queria ir para um determinado lugar, não tinha condições, ir para um banho, sem saber nadar, mas por causa das circunstâncias, porque os colegas convidaram, porque os amigos, a turma disse, bora, todo mundo, bora. Não, fulano, tu vai, bora. Acabei, quase que a minha história poderia ser diferente, quase que poderia ser outra pessoa contando a minha história, dizendo, conheço a história de um jovem que não sabia nadar, e que por conta de deixar outras pessoas tomarem decisões na vida dele, acabou findando-se há sei lá quantos anos atrás. Eu era um adolescente ainda. E não nos enganemos nisto, amados, dessas questões das influências, porque todos os dias nós somos influenciados, todos os dias, e é diante das influências que nós recebemos é que nós tomamos a nossa decisão. As influências, elas podem ser para o bem ou para o mal. Vocês que estão nos visitando nessa noite, vocês foram influenciados. Líder Rogério fez um convite e vocês, como um amigo, resolveram prestar atenção a esse convite. Foram influenciados a estar aqui e aceitaram, tomaram uma decisão. Mas existem muitos outros convites que a vida faz todos os dias. A vida faz convites à prostituição dos jovens. Hoje é muito comum, infelizmente, a mídia propagar de uma forma aberta, como se isso fosse a coisa mais normal. É muito comum dentro das escolas, no meio principalmente dos meninos. Se o menino tem 15 anos de idade, 14, 15 anos de idade e ainda não iniciou a vida sexual, tem coisa errada. Isso é mentira do diabo, tentando tirar
colocar influências negativas, tentando influenciar a nossa decisão. Muitas pessoas que iniciaram a vida de prostituição acabaram tomando a decisão lá atrás, ainda muito cedo. Muitos que começaram no mundo das drogas, que estão nas sarjetas, na bebida, começaram muito cedo, talvez até mesmo dentro da família. Talvez o tio, o próprio pai, talvez dentro dos aniversários oferecendo a bebida, talvez um primo, talvez a própria curiosidade em experimentar aquilo. Escolhemos os nossos caminhos, amados. Não importa onde nós estamos agora. O importante é, queremos continuar onde nós estamos? Ou nós queremos sair dessa posição? Quem já caminhou aqui por um caminho, um longo percurso, ou que seja curto, e depois você percebeu que aquele caminho não era o caminho certo? Estava na estrada indo para um determinado lugar, entrou numa estrada. Eu já. Como é que você fez? Você voltou. Eu voltei. Parei, percebi que aquele não era o caminho certo e voltei. Então nós somos influenciados todos os dias a tomar as nossas decisões. Todos os dias, instantes, momentos. Tudo, amado, que nós decidimos direciona a nossa vida. Estar aqui nessa noite, ouvir essa palavra, foi uma decisão que está direcionando a sua vida. Outra pergunta que foi feita ali: suas decisões hoje têm te aproximado mais de Deus ou do mundo? O que eu digo hoje é as decisões da vida. Talvez alguém decidiu enveredar pelo mundo das drogas. E infelizmente, amados, para muitos que já estão mergulhados lá, é dolorido, porque a pessoa talvez não tem mais força, não consegue voltar. Mas está lá, o ponto inicial onde tudo começou foi uma decisão. E essa decisão ela foi tomada ou diretamente por você, por aquele, por você não, que graças a Deus não tem ninguém aqui assim, por aquele que decidiu voluntariamente, ou por uma situação que ele deixou que outras pessoas decidissem. Certa vez eu passei aqui na praça, aquela praça, não sei como chama o nome, perto da delegacia, Praça da Juventude. Eu passei e fiquei curioso porque eu não conseguia ver nada, mas havia algo ali. Os jovens tinham 2 ou 3 jovens que parece que estavam fumando, era a própria ponta do dedo, porque não dava para ver nada, só vi o cara fazendo assim, aí triscou no dedo do outro. Eu olhei assim e disse: não tem nada aí, os caras estão fumando a própria unha. Mas estava lá, havia alguma coisa ali, e talvez a influência, talvez o camarada está lá, 2, 3, e aí de repente alguém, a rodinha vem. Eita, pai, vai chegar a minha vez, e agora o que é que eu faço? Vai chegar na minha vez, o que é que eu faço? Me dá esse negócio aí. Tomou uma decisão. Não era a decisão que queria tomar, mas foi pressionado, mas acabou tomando uma decisão. Uma das coisas, amados, que quando chegar o grande dia do julgamento do Senhor sobre a terra, que nenhum de nós poderá dizer diante de Deus que não foi instruído, porque Deus não tomará ninguém por inocente. Porque se você não decidiu, alguém decidiu por você, mas você decidiu deixar as pessoas decidirem por você. Infelizmente, ninguém poderá dizer que é inocente. Suas decisões hoje têm te aproximado mais de Deus ou do mundo? A Bíblia fala que certa vez Jesus, em João no capítulo 6, a partir do versículo 47, Jesus ele começa um diálogo com a multidão.
Projeta para a gente. Jesus começa um diálogo com a multidão dizendo o seguinte: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E a partir desse momento, Jesus ele começa a aplicar e lançar outras verdades à população, ao povo que estava ouvindo essa verdade. Jesus estava dizendo: quem crê em mim tem a vida eterna. Mais à frente, Jesus vai dizer que quem não beber da água que ele der e não comer da sua carne, não comer do pão que ele serve, que pode ser compreendido como uma palavra, esse também não tem parte no reino de Deus. Acontece, amados, que lá no versículo 35, Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Acontece que as pessoas que estavam ouvindo ali, elas não quiseram compreender aquilo, elas não quiseram aceitar, elas não tiraram de bom grado para a sua vida aquilo, e elas resolveram deixar Jesus. A decisão daquelas pessoas foi virar as costas, abandonar Jesus, deixar Jesus falando sozinho. E a Bíblia diz que ele, triste, vira para os seus discípulos e diz: vocês vão querer deixar-me também? Só que naquele momento, Pedro tem uma revelação. Ele diz: Senhor, para onde é que nós vamos? Se somente o Senhor tem palavra de vida eterna. E ele diz: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Agora a resposta, amados, que vem a seguir. Projeta para a gente João capítulo 6 e versículo 70. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Jesus disse: eu escolhi 12 de vocês. Contudo, um de vós é diabo. Você já tinha ouvido isso? Jesus escolheu 12, mas ele disse: um é o próprio diabo, porque Jesus conhecia o coração e ele sabia que um dos discípulos dele já tinha tomado uma decisão de trair. Judas havia tomado essa decisão. E a próxima pergunta que foi feita aqui: onde as suas decisões têm te levado? Medo, vazio, dor, insegurança. Isso aí, amados, infelizmente é algo que permeia a nossa mente. Até o último dia da nossa existência nós vamos estar, infelizmente, muitos carregados dessas coisas. Às vezes a pessoa já viveu muito, mas ele tem medo de partir porque se preocupa com os filhos que vai ficar. Tem medo de partir e deixar os netos. Tem medo de partir e porque não conhece o que vem a seguir. Sabe o que está vivendo, mesmo em dor, em sofrimento, mas não sabe o que vem a seguir. Então essas coisas, elas permeiam a nossa alma até o último momento das nossas vidas. E infelizmente muitas dessas coisas poderão até tentar nos prender a essa frágil vida. Porém, lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, a Bíblia diz que ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E eu quero concluir nessa noite, amados, dizendo o seguinte: que ainda há um caminho. O vídeo que nós vimos, ele conclui dizendo: ainda há um caminho. E diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que não crê, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, enquanto nós estamos aqui, o bom é que ainda dá tempo de mudarmos a nossa trajetória, de escolhermos o caminho que nós queremos para a nossa vida. A maioria de vocês, de nós que estamos aqui nessa noite, vou me incluir também,
Somos muito jovens ainda. Se a gente for considerar a expectativa de vida no Brasil, está próximo dos 80 anos. Mas naquele tempo, os discípulos de Jesus, no tempo de Jesus, o tempo que ele viveu, a expectativa passava pouco dos 30 anos, no máximo aos 40 anos de idade. Significava que talvez o homem, se tivesse uma esposa, ele não conseguia ver os seus netos. Porque pelas guerras, pelas doenças, pelas perseguições, eles eram mortos. A decisão tinha que ser rápida. Algumas pessoas nos dias de hoje às vezes costumam adiar as decisões para o seu futuro, para a sua vida. No caso, vai criar. Só que Satanás, amados, ele não tem dó. Não importa se a alma é a alma de um idoso, de alguém que já viveu bastante. Não importa se é a alma de mesmo que seja uma criança que já tem conhecimento, discernimento do que é certo e do que é errado. Eu estou falando de criança que ainda não domina, que não sabe o que é o certo e o que é o errado. Mas mesmo a alma de uma criança ou de um jovem, ele deseja tragar. No caso, tu vai querer mais caixa, é? A Bíblia diz que importa que a gente apenas pregue. E o Espírito Santo de Deus, ele vai falar o coração das pessoas. Eu sei que nessa noite, cada um de vocês, cada um de nós que estamos aqui, compreendemos que é nossa responsabilidade. Eu me lembro de um jovem que participava conosco. Esse eu acredito que ele foi para a glória com Cristo. Mas foi muito frustrante o dia que eu fiquei sabendo. Eu era um jovem nessa época, jovem solteiro. Quando chegou a notícia, era um jovem que, pobre coitado, digo isso porque ele se esforçava para estar na igreja, se esforçava para fazer amigos. Às vezes era meio que rejeitado pelo grupo. E eu via aquela situação acontecer, às vezes tentava apaziguar. Mas um dia esse jovem, ele foi para uma região aqui próximo com outras pessoas tomar banho de rio. Eu nem sei se ele sabia nadar ou não, mas o fato é que esse jovem desapareceu nas águas. E depois de algumas horas, ele foi encontrado, acho que cerca de 2 ou 3 metros, preso em uma raiz de árvore. Aquilo causou uma comoção em toda a igreja na época que eu congregava. Causou uma comoção na comunidade geral, porque era alguém muito conhecido dentro da igreja. Tá tranquilo, então, causou uma comoção nas pessoas que rejeitavam ele, que a decisão delas quando ele chegava perto era afastá-lo. Mas pela vida que ele viveu, eu acredito que aquele jovem tem parte com Cristo. No entanto, amados, essa não é a mesma história da maioria dos jovens. Esse teu microfone nós não sabemos caixa, qual será ele tá o dia desligado, viu? Eu liguei aqui só para ver se ele está desligado. Isso, agora ligou agora, viu? A Bíblia diz que instrui, na verdade, o do bombo, instrui-nos a entrar pela porta também, estreita. Por mais que ela seja, quando diz porta estreita, significa que é tomar a decisão pelo mais difícil. Agora tá ligado. Eu acho que é por isso Ninguém que não tava se ouvindo, quer tomar a decisão pelo que é mais difícil. É ou não é verdade? Vou Se nós estamos num agora, caminho, vamos subir uma serra, a serra daquela cachoeira que tem aqui em Curionópolis. Se a gente pudesse optar por chegar lá e ter um teleférico, alguma coisa para nos levar até e a gente só desfrutar da paisagem, seria muito bom. Mas Jesus, ele nos instrui a tomar
uma decisão pela porta estreita. Ele diz: olha, não vai ser fácil. Talvez muitas pessoas travam as suas decisões por medo, por vergonha de dizer: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Mas acredite, principalmente vocês jovens, quanto mais cedo a sua vida for colocada nos caminhos do Senhor, mais cedo as coisas serão destravadas para você. Mais cedo um relacionamento abençoado vai surgir para a sua vida. Mais cedo um trabalho abençoado vai surgir para a sua vida. Eu me recordo também da história de um outro jovem. Estávamos aqui no culto de domingo. Tu vai querer violão também, né? Violão tá desligado, tá mute aqui. Quando alguém diz, tá tranquilo, beleza. quando começou a circular nos grupos a figura desse jovem, infelizmente foi acometido de uma situação, não sei, não posso dizer o que foi que aconteceu, não, mas ele acabou tá mute tendo lá a ainda. sua Daqui vida a pouco, na hora ceifada. que ele começar a tocar, tu vai ouvir, rapidão. Em pleno domingo, por volta de 8 horas da noite. Amados, a decisão para a nossa vida é hoje. Se coloca de pé em nome de Jesus. Jesus começou o seu ministério justamente dizendo: arrependei-vos. Ele conhece o nosso coração, amados, e sabe que às vezes a gente pode ser orgulhoso, pode ser medroso, tímido, e embora a gente queira dizer sim a determinadas situações, por causa das influências, por causa do que o mundo pensa, por causa do que as outras pessoas imaginam, a gente não toma a nossa decisão. Fica parado. E ficar parado já é uma decisão. Tudo que nós fazemos é uma decisão. Ficar parado exatamente no mesmo lugar diz: hoje não. Hoje eu vou ficar parado. Eu vou aguardar a próxima oportunidade. Quando você faz isso, Vou só tirar o mute aqui. você está tomando uma decisão. E essa decisão de ficar parado, de não escolher mudar a direção da sua vida, talvez possa ser exatamente o ponto onde todas as coisas vão começar a convergir contra você. Todas as pessoas que nós vimos de mudança, que provocaram algum tipo de mudança para a sua vida, de alguma forma, elas escolheram. Eu me lembro do testemunho do nosso irmão líder Rogério, que ele conta parcialmente, eu vou tentar me lembrar aqui parcialmente. Estava em casa. No dia em que ele entregou a vida para Jesus, ele estava em casa. Estava concluindo o período de louvor. A sua família estava aqui. E ele bem pertinho de casa. Não estava muito bem naquele dia. Mas ele decidiu. Lá onde ele estava, ele não precisou passar na porta da igreja, ele não precisou entrar e refletir muito. Do jeito que ele estava, onde ele estava, ele decidiu: eu vou entregar a minha vida para Jesus hoje. E me lembro quando ele chegou aqui, e quando ele foi apresentado a toda essa igreja, a comoção, como os familiares se derramaram em lágrimas, sem acreditar talvez, como muitas pessoas que o têm como irmão, como amigo, se emocionaram naquele dia. Não foi uma decisão da esposa dele, não foi uma decisão dos filhos dele, não foi uma decisão dos amigos dele, foi uma decisão única e exclusiva dele. Nós temos que tomar a nossa decisão. Quero que você feche seus olhos nesse momento, em nome de Jesus.